Vamos falar hoje sobre o assunto como podemos ser salvos. O que a Bíblia diz sobre isso. O que é o Evangelho? O Evangelho significa boas novas, ou seja, boas notícias. Mas que boas notícias são essas? São as boas notícias que iremos falar neste vídeo. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Jesus diz, o reino de Deus está próximo, arrepende-se e crê no Evangelho. Então, lendo isso aqui, a gente percebe que o Evangelho é um negócio muito importante. É o poder de Deus em ação para salvar todos que creem. É isso que é o Evangelho. E agora vamos falar sobre o assunto do vídeo mesmo em si, né? A gente começa com essa pergunta aqui. Ser salvos de quê? A Bíblia diz que todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês percebam que no final de cada versículo desse, eu coloquei aqui a referência, né? Romanos 3:23, Romanos 6:23 e tal. Então, se vocês quiserem olhar aí depois, podem olhar, fiquem à vontade. E vou começar explicando aqui de que nesse versículo mostra que todos nós pecamos. Querendo ou não, a gente já pecou sempre. Sempre, desde que a gente nasceu, a gente já começa pecando. E o que a gente merece por causa disso, o salário que a gente ganha por causa do pecado é a morte. E essa morte não é a morte física somente, mas sim a morte espiritual, a condenação, né? O afastamento de Deus. Que bem diz, todos os pecados estão afastados da presença gloriosa de Deus. E aí diz, né? O salário do pecado é a morte. O salário que a gente ganha por causa dos nossos pecados é a morte, a condenação, né? E aqui nesse outro versículo eu vou mostrar, né, que esse versículo vai mostrar o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica estas coisas não herdará o reino de Deus. Então, nesse versículo, a gente realmente percebe, né? A gente vê que nós não merecemos o céu de jeito nenhum, né? Porque aqui mesmo eu coloquei umas partes aqui dos versículos, eu botei de vermelho, que é pecados que não é comum, né? Que a gente faça, por exemplo, ira. Quem nunca se irritou com alguém, quem nunca se estressou, todos nós já se estressamos, isso é pecado. E aqui diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, se a gente fosse pela gente mesmo, por causa disso a gente não ia para o céu. Inveja, quem nunca invejou, quem nunca pensou besteira, quem nunca teve impureza, quem nunca teve ciúme ou rixa ou qualquer coisa dessa aqui. Todos nós já tivemos. Então, por isso que a Bíblia mesmo diz, né? Aqui em cima diz, o salário do pecado é morte, e aqui embaixo também diz, né? Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, é disso que a gente precisa ser salvo, né? Da nossa condenação, né? Condenação da nossa alma, que a gente merece por causa dos nossos erros, né? Os erros que a gente comete, mesmo sem querer, no dia a dia da gente, a gente comete e que a gente não merece, né? Ir para o céu por causa disso. Então, a gente precisa ser salvo disso. Nesse outro slide eu vou aqui estar explicando de que todos nós somos pecadores, né? Uns podem dizer, não, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro. Então eu sou uma pessoa boa e tal, mas todos nós somos pecadores, pai. Não tem pra onde correr não. Aqui mesmo diz, eu escrevi aqui, né? Se todos nós pecamos, se o salário de todo e qualquer pecado é a morte, ou seja, a condenação eterna, então nós não merecemos o céu. Foi o que eu acabei de dizer, né? E a Bíblia diz que em Salmo 51:5 que nós já nascemos com pecado. Aí aqui está escrito: o fato é que já nasci pecador, desde o momento que minha mãe me deu a luz. Nós já nascemos com pecado porque o pecado vem desde Adão, né? Desde Adão e Eva, quando eles pecaram, os filhos deles já nasceram com pecado de geração em geração, né? Até o dia de hoje. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz que são os pecados de vocês que os separam do seu Deus.
São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações. Então o pecado nos afasta de Deus, né? Porque Deus é um Deus santo, um Deus puro. E esse pecado é desobediência a Ele, né? É tipo a pessoa quebrar as regras de Deus, né? E tal. Então por causa disso que a gente não merece o céu de jeito nenhum. Por causa dos nossos erros, né? Nossa desobediência. Por isso que precisamos ser salvos. Mas nós não conseguimos por nós mesmos, pois a Bíblia diz: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Efésios 2:9. A maioria das pessoas pensam que se merecermos, iremos para o céu. Mas a questão é que não conseguimos cumprir todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos. Ninguém consegue, né? Como é que a gente tenta e a gente nunca consegue 100% cumprir os 10 mandamentos. A gente sempre erra. Como eu já mostrei, né? A gente sempre, uma vez ou outra, a gente se ira, a gente tem rixa, a gente tem ciúme, tem isso, aquilo, outro. Então, por causa disso que a gente não merece de jeito nenhum. Por mais que a gente se esforce, vai que a gente faça 1 milhão de coisas boas, mas se fosse depender disso, a gente não consegue ir para o céu, né? É aqui mesmo diz: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-lo. Então, através desse versículo aqui, a gente já percebe, né? Se fosse depender do que a gente faz, então quem faz mais coisa boa ia poder se orgulhar. Podia dizer: ah, eu faço muita coisa boa, por isso que eu vou para o céu. Ah, por isso que eu mereço isso, aquilo, outro. Mas a Bíblia diz que não é por causa dos esforços da gente. Por isso que ninguém pode se orgulhar. Ninguém pode dizer: não, eu sou salvo, não sei o que, por causa do que eu faço que eu vou para o céu e tal. Não pode, né? Porque não é o resultado do que a gente faz, né? Em Gálatas 3:10 diz: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição da lei de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Tá vendo? Por isso que a gente pode confiar no que a gente faz, né? Na nossa obediência às leis de Deus, né? Porque ninguém consegue cumprir tudo. E aqui mesmo está escrito: que não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei, né? Os 10 mandamentos, está debaixo da maldição de Deus. Agora eu vou falar exemplos do dia a dia. Em Tiago 2:10 diz: pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Exemplo: se uma pessoa estiver fazendo um omelete e deixar um ovo podre cair dentro, então tudo que estiver dentro não presta mais para comer. Isso é verdade, né? Não? Porque você está fazendo um omelete, uma comida, e cai um negócio podre dentro, não presta mais. Quem vem aqui vai comer um negócio que caiu um negócio ruim dentro? Uma comida que tem um negócio podre dentro. Ninguém come, joga fora. Outro exemplo: se uma pessoa obedece todas as leis de trânsito, mas se for um vacilo andar mais rápido do que o permitido, leva uma multa, apesar de toda a sua obediência às leis de trânsito. Então isso já mostra, né? Por mais que a gente cumpra todos os 10 mandamentos direito, seja muito obediente e tal, mas uma vez ou outra a gente sempre peca. Então por isso que a gente não merece o céu, porque a gente não consegue cumprir 100%. O único que conseguiu foi Jesus, né? Ele foi o único que conseguiu. E agora eu vou falar sobre como é que podemos ser salvos, então. A Bíblia diz que a salvação só pode ser conseguida por meio dele, Jesus, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. É somente por causa de Jesus que a gente consegue ir para o céu. Não pelo que a gente merece, né? Mas sim pelo que ele fez. Ele foi o único a cumprir os 10 mandamentos 100%, foi o único que nunca pecou. E por isso que a gente só pode ir para o céu se a gente crer nele, né? A gente confiar no que ele fez. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Eu até botei na cor azul aqui para mostrar para vocês, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então, por isso que naquele outro versículo diz, né, que não é o resultado do que a gente faz.
Porque é o resultado do que Jesus fez, né? É pelo que ele fez que a gente é salvo. Pela fé, no sacrifício que ele fez, no que ele fez na obra redentora que ele fez na cruz, na sua morte e ressurreição, que a gente é salvo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, o que a gente precisa fazer para ir para o céu não é nada, é só confiar no que Jesus fez, só ter fé nele. Somente isso. Aí você pode dizer, não, mas eu já creio em Jesus, eu sei que ele existe e tal, tá bom demais, então vamos pro céu, né? Não, não é só isso. É você confiar, né? Você reconhecer que você não merece o céu, mas Jesus merece, e o que ele fez foi o suficiente para salvar você. Aí sim você pode ter certeza, né, de que está salvo, porque está confiando não em si próprio, não nos seus esforços, mas sim no esforço de outra pessoa que conseguiu cumprir tudo, que é Jesus, né? E para encerrar, vou ler isso aqui, conclusões finais. Somente pela fé em Jesus e seu sacrifício que podemos ser salvos. E a salvação que Deus nos dá não é a salvação dos problemas, da dificuldade da vida, mas sim da condenação eterna que merecemos por causa dos nossos pecados. Então, o que eu tinha para falar era isso, né? De que Jesus, somente pelo que Jesus fez, que a gente pode ser salvo. E não é a salvação dessas coisas dessa terra, doença, dificuldade, coisa ruim, mas sim a salvação da nossa alma, né? Que é a coisa mais importante que existe no mundo. A única coisa que importa nessa vida é a salvação da nossa alma, porque tudo nessa vida é passageiro, né? Mas a nossa alma vive para sempre, né? Depois de a gente morrer, a gente vai ou para o céu ou para o inferno, né? E para a gente ir para o céu, a gente precisa confiar no que Jesus fez. Então, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Espero que tenham gostado. E é só isso mesmo.